Meses atrás, quando foi liberado o primeiro teaser de Invasão Secreta, a sensação passada é de que poderia ser uma história mais pé no chão, e que tivesse uma pegada parecida com os 2 filmes do Capitão América dirigido pelos irmãos Russo. Só isso já criou interesse, apesar de ir para um lado bem diferente da HQ em que a série se baseia. Mas após assistir e rever os episódios, a sensação que fica, claro, na minha opinião, é: a produção está longe da qualidade dos filmes que citei. Quer saber mais? Então bora pra crítica, claro, depois da vinheta. Antes de começar propriamente dizendo, eu convido vocês a seguirem o Villain e o Cinevillain nas outras redes sociais e a conferir os vídeos de ambos os canais. Os links de acesso estão na descrição do vídeo. Já deixem o like e compartilhem com seus amigos. Eu sou Nathanael e sejam bem-vindos ao Cinevillain. O vídeo será dividido em 2 partes. A primeira irá cobrir as partes mais técnicas, por assim dizer, e após isso irei entrar na área dos spoilers. Porém, terá um aviso antes de quando começam e quando acabam, caso você não queira vê-los. Nick Fury deixa a base da Saber, uma estação espacial que ainda não sabemos se é uma nova organização ou extensão da SWORD, essa que lida com inteligência extraterrestre, e tendo sido apresentada em WandaVision. Fury se isolou das pessoas próximas a ele na Terra após voltar do estalo do Thanos, mas decide voltar para a Terra pois descobre que o planeta pode estar lidando com a possível rebelião Skrull. Porém, a situação se mostra ainda mais perigosa do que se imaginava. Começa então a disputa entre Fury e Gravik, o líder da rebelião Skrull. As atuações de Samuel L. Jackson, Olivia Colman e Ben Mendelsohn são muito boas. De longe, os personagens desses 3 são os melhores da série, e isso se deve ao carisma deles. Mas, de início, Sonya, a personagem de Olivia, não tinha me agradado nem um pouco. E o motivo é a dublagem. Sinto que a dublagem de produções mais atuais da Marvel estão deixando muito a desejar. Não exatamente por escolherem dubladores ruins, mas dubladores que não combinam com o personagem, e isso não me ocorreu só com Sonya. O mesmo aconteceu com Gaia, a personagem de Emilia Clarke. Essas escolhas influenciam demais, até porque muitas pessoas não acompanham o legendado porque não podem ou simplesmente porque não gostam. E apesar de Sonya ter caído no meu agrado ao ver no áudio original, não posso dizer o mesmo de Gaia. Devo admitir que acompanhei pouca coisa dos trabalhos de Emilia Clarke, mas aqui na série eu sinto que ela nem fede nem cheira, e isso não tem relação com sua atuação, e sim em como sua personagem é escrita. Gaia já havia sido introduzida em Capitã Marvel, porém como criança, e aqui tentaram escrever ela para servir como uma conexão que teríamos entre Núcleo Skrull e Grupo de Fury. Ainda mais com o peso dela sendo filha de Talos, mas eu acho que não alcançou o objetivo pretendido, porque as peças estão ali, há motivações para ela agir como age, mas no fim não sinto que tenha passado a emoção necessária na relação pai e filha. A história oscila muito entre bons diálogos e pouca ação, e quando a ação ela é mediana pela forma como as lutas são dirigidas. Acho que elas poderiam ter um plano mais aberto, porém focam em não mostrar o rosto dos atores e acabam fechando demais a câmera abaixo do pescoço deles. Além de que a ação tem cortes muito rápidos, fazendo com que você não tenha total proveito das lutas, gerando assim confusão. Claro que há também coisas boas a se falar, principalmente quanto ao Fury e ao Talos, já que podemos ver na série um pouco melhor a relação dos dois, as diferenças de pensamento entre eles e como foi o início dessa aliança com os Skrulls. Entender como Nick Fury se tornou uma lenda da espionagem e saber mais sobre seus pensamentos, sentimentos e passado é bem legal. Isso agrega não só ao desenvolvimento do personagem, como a sua mitologia e a presença no universo cinematográfico da Marvel. Mas o caminho que seguiram também tem um preço, já que Fury está mais velho e, claro, vemos o ator interpretar ele já tem 15 anos. Então sinto que mostrar um personagem mais velho e desacreditado inicialmente não foi tão ruim, se pensarmos que faz sentido após toda a sua jornada. Até porque no fim mostra que apesar da idade ele ainda possui toda a sua sagacidade e inteligência. Sobre a trilha sonora, ela não me envolveu, e a única coisa que realmente gostei é o tema principal da série, que curiosamente me lembra algum outro tema, mas não sei dizer qual. Já o CGI está consideravelmente bom, até chegar no último episódio onde tudo fica extremamente artificial. Infelizmente, não temos a parcela de desenvolvimento que foi dada a Fury entregue a outros personagens. Claro, ele é o principal, mas outros personagens também deveriam ter o espaço para eles. Na verdade, a série desperdiça absurdamente vários deles, assim como desperdiçam boas ideias. Por que eu digo isso? Primeiramente porque a invasão secreta das HQs coloca o mundo em xeque a partir do descobrimento que vários heróis importantes eram Skrulls disfarçados, como Homem-Formiga Hank Pym, Mulher-Aranha, Elektra, Raio Negro, entre outros. Então o que muitos esperavam era uma saga de filmes toda baseada nisso. Eu mesmo pensei que teríamos pelo menos um filme do mesmo título, até que a série foi anunciada. A escala ainda é mais trágica no desenho Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra, porque até o Capitão América é um Skrull disfarçado. Lembro de quando eu era criança, vendo essa revelação e ficando besta com isso.
Mas esse caso já não poderia acontecer nos filmes, porque muitos personagens importantes morreram, estão velhos ou se aposentaram, e claro, tem a questão orçamentária. Admito que não era um fã da ideia da adaptação desse evento, exatamente porque não gostaria da ideia de alguns personagens acabarem sendo Skrulls. Porém, já que iam fazer que fosse bem feito e tivesse um grande impacto, porque a escala aqui é mínima, dependendo de como seja abordado em futuras produções. Porque o que a Marvel tá fazendo é isso, joga uma coisa importante em um filme e depois nunca mais fala sobre. Lembra do Celestial saindo da Terra em Eternos? Ou de outro Celestial aparecendo no céu? Pois se lembra é só você mesmo, porque ninguém daquele universo está comentando sobre. Agora, se formos entrar no desperdício de personagens dentro da própria série, eu considero que tem pelo menos 3. Um sendo pessimamente trabalhado ao longo dos filmes e jogado fora aqui, e alguns que até têm bom desenvolvimento na série e é descartado ali mesmo, como o vilão Gravik sendo um deles. A história mostra o seu pensamento deturpado, o transforma num tirano, um vilão real, e simplesmente jogam ele no lixo no último episódio, sendo que ele poderia dar mais de si. Um erro já visto antes em filmes da Marvel, já que muitos vilões só aparecem em uma produção. O saldo da série é bem mediano, tem bons pontos como atuações e desenvolvimento de certos personagens, mas que não conseguem suprir os maiores defeitos. Uma série lenta com bons diálogos, mas que engatinha na velocidade de uma tartaruga, como praticamente quase toda a série da Marvel. Você assiste os episódios e parece que não teve grande progresso. O fim é corrido para finalizar a série logo, como se não soubessem bem o que fazer, mas que pelo menos deixa algumas consequências interessantes para serem discutidas em futuras. Prática comum do UCM e bastante criticado, mas que nesse caso não achei ruim. Eu não pretendia dar notas aqui no canal, mas vou testar aqui nesse vídeo e não sei se vou continuar fazendo isso. Mas pra mim, a nota de Invasão Secreta é 5. Há 5 pontos que eu não poderia deixar de comentar de maneira mais completa, por isso separei esse espaço de spoiler. Primeiro é o desperdício da Maria Hill, que nos quadrinhos tem uma importância absurda. E nos filmes ela poderia ter tido mais espaço, mas matar ela no primeiro episódio, pra mim aquilo ali não teve impacto, porque você não teve uma construção boa durante nenhum filme da Marvel. A gente teve só uns pequenos vislumbres dela. O segundo é ter um Rhodes com uma personalidade totalmente fora do comum, e de início Nick Fury nem desconfiar que tem algo de errado. Nunca vimos ele agindo dessa maneira. Podem até dar a desculpa de ele agir como o cargo dele exige, mas pra mim isso não cola. E o que citei mais cedo, o Gravik, foi desperdiçado. Não só isso, ele é morto e pior ainda na metade do último episódio. É um desperdício de tudo que vinha sendo construído com o personagem ao longo dos episódios. No final eu gostei bastante do discurso dele para o falso Nick. Aí transforma o cara no bonecão de CGI mal feito. Nisso vem outra coisa, que é ele e a Gaia simplesmente ganhando poderes de vários personagens da Marvel, tendo uma luta rápida de efeitos péssimos. E acho também que não faz sentido nenhum criar personagens tão poderosos aos 45 do segundo tempo. Mataram deles e agora temos alguém que pode se considerar talvez a personagem mais poderosa de todo o UCM. Porque para alguém derrotar a Gaia tem que ser extremamente poderoso. E por fim descobrimos que Nick havia se casado com uma Skrull chamada Vera há muitos anos. Mas eu não sentia química alguma entre o casal. Foi legal sim conhecer a personagem, mas eu sentia que era algo unilateral da parte dela, já que todas as vezes que o Fury estava com ela, ele ficava meio carrancudo. Mas isso eu imagino que seja pelo fato do personagem sempre guardar uma dúvida sobre se relacionar com a Skrull, pensando que isso fosse má ideia, como eles citam em um dos episódios. Acabou que eu gostei da conclusão deles, já que essa falta de química eu senti ser um pouco corrigida aqui, e mostrar que ele realmente a ama, seja ela com sua aparência Skrull ou não, e eles ficarem juntos foi uma boa ideia para finalmente Nick Fury ter um momento de paz. Bem pessoal, é isso, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui, comentem o que acharam da série e se concordam ou discordam de algum ponto que eu citei. Lembrando que tudo falado é apenas a minha opinião, mas eu quero saber também o que vocês pensam. Valeu e fiquem com Deus.